Olá, olá, então, iniciando o programa Saúde e Movimento aqui pela TV Galega. Estamos agora fazendo todo um trabalho com as mulheres que foram... Elas ganharam todo um reconhecimento de mulheres que inspiram, que foi num evento que a gente teve agora recentemente. Estamos em alguns programas falando sobre algumas histórias, personalidades, enfim, o porquê que talvez elas estão ali, quais são as histórias que estão impactando, e de áreas totalmente diferentes, como a gente já conversou no programa da Mari esses dias, não é mesmo? Então hoje o nosso tema é Quando a Arte Cura, a história de uma mulher que transformou pincéis em propósito. Estamos aqui então com uma convidada super especial chamada Marcela, que eu já tive a oportunidade de estar no podcast com ela, né, pela Jovem Pan. Conhecemos um pouco melhor ali, entendi um pouquinho da sua história. E eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão em casa e já falar um pouco da tua história, o que você faz, o que faz sentido, transições de carreiras, propósitos, tantas coisas, né? Muitas. Mas eu acho legal elas saberem um pouquinho, né, de você, né? Quem você como é que elas te encontram, enfim, pode trazer umas informações a elas, por favor. Obrigada, Joana, pelo convite, né? E vamos falar então de quem é Marcela Schmidt. Marcela Schmidt, eu sou natural de Lages, me formei em arquitetura, fiz meu mestrado em design de produto, cheguei a ter o meu escritório junto com a Gi Wagner, foi por um curto período, por 2 anos apenas, mas me serviu de ponte para chegar aonde a vida me trouxe, né? Eu tive por um momento em Milão fazendo meu mestrado, e quando eu retornei para trabalhar na Procave. Foram apenas 7 meses trabalhando na Procave, e depois desse período, então, a minha mãe adoeceu e eu me vi cuidando dela. Fui demitida pela dona Miriam, da Procave, e estava em casa cuidando da minha mãe num momento difícil da minha vida, né? Não é tão simples cuidar de alguém, abandonar tudo, né? Eu estava morando em Balneário, então eu tive que voltar para casa dela. E ali, então, eu me joguei novamente para algo que era latente dentro de mim. Eu, desde pequena, eu sempre gostei de desenhar, de pintar. Já é uma coisa, eu digo que o artista, ele nasce artista. Ele, na verdade, não vira artista, ele se assume artista. Porque o artista já vem com aquela vontade de pintar, de desenhar. A gente tem milhões de exemplos, né? Então, e eu acho que essa profissão também vem com uma missão, né? Que é de curar não só a sua ancestralidade, não só se curar, como também atravessar as pessoas e curá-las. Então, assim, é um propósito muito grande. Depois que... É que a história é tão longa, eu tô até me perdendo aqui. Vamos lá, voltando ali pro período que eu tava com a minha mãe, né? Isso foi ali em 2014. Eu já estava formada, já tive meu escritório, fui para Milão, fiz meu mestrado, voltei, trabalhei na Procave como arquiteta, fui demitida para cuidar da minha mãe e voltei para Blumenau, na casa da minha mãe, e estava desesperada, num momento difícil da minha vida. E o que foi que me ajudou? A arte. Então, assim... Porque é como se você estivesse voando... Não na profissão que você estava ali iniciando, enfim, mas voando o mundo, estudando, liberdade, fazendo o que você gostava, né? Enfim, estudando, claro, né? E buscando novos desafios profissionais, e de repente você se vê na casa da sua mãe, né? Então, como isso, né? Sim. Como lidar com isso, né? Então, eu naquele momento difícil, o que me veio, né, como uma inspiração divina foi: pinta, desenha, faz alguma coisa para tu sair dessa bolha, mesmo estando do lado, porque eu precisava estar do lado dela para cuidar dela, mas é uma forma de tu sair desse universo, entrar num paralelo e respirar. E sentir um pouco a liberdade, a leveza, né? As coisas contrárias daquele momento que eu estava vivendo, que foi muito difícil. É meio que como eu torno isso mais leve, né? Isso. Como eu tô trazendo essas falas até, Marcela, porque assim, ó, o meu intuito com o nosso programa, né? Saúde, movimento, é inspirar
Então, as pessoas, já que você hoje é uma mulher que inspira, né? Ganhou esse reconhecimento, inclusive, é inspirar as pessoas que estão em casa, às vezes, com um problema parecido com o seu. Ou um pouco diferente, mas que aquilo que você usou como uma alavanca, né, de trazer uma vida mais leve, de você se encontrar de certa forma, e que de repente lá atrás você não entendia, mas hoje você até entende o caminho, né, porque nada melhor que o tempo, a gente vai mudando as páginas do nosso próprio livro para entender o porquê lá a gente fez aquilo, né? Então eu queria que você aí de casa observasse essas histórias reais de pessoas que, nossa, disruptivo, né? Tomar certas decisões, dar alguns passos para trás, né? Entender o quanto é a nossa responsabilidade em relação aos que vieram antes da gente, os nossos pais, os nossos avós, né? Que a gente está aqui para isso também, né? Então, e usar isso como exemplo. Às vezes, ser maridão, tá aí com a esposa, tá um pouco triste, um pouco depressiva, por problemas, às vezes estão tentando alguns tipos de terapias, algo assim, de repente tem algo mais fácil, mais simples, como o seu exemplo, que pode conectar, que pode ajudar. Então chama ela lá no quarto, vem aqui, assiste o programa, acho que vale a pena. Depois compartilha esse programa, ele vai estar gravado no YouTube com outras pessoas que precisam, às vezes, se encontrar de certa forma, se inspirar, né? E aí continua, só para trazer essa ideia, né? Eu acredito muito que a nossa missão de vida e aquilo que a gente veio para cumprir nessa vida, né? Eu chamo isso de missão. Ela está sempre tentando nos encontrar. Ela está sempre buscando meios de te encontrar, porque a gente passa por diversos períodos na vida perdidos, completamente perdidos, em várias fases. Se eu for contar as fases anteriores, né, dessa que eu tô falando, onde a minha mãe estava doente e a arte me ajudou. Meu Deus do céu, fiz 1 milhão de coisas onde eu estava completamente perdida, analisando hoje. Sim. Analisando hoje. Como se fosse assim, gastando meu tempo. Gastando meu tempo, sabe? Que é a coisa mais preciosa que a gente tem. Então, como eu queria, né, ter a minha mentalidade, aquela velha história, né? Como eu queria ter essa cabeça com os meus 20 anos. Meu Deus, tive que ir pra Austrália, morar 3 anos, brigar com todo mundo, brigar com meu pai, brigar com a minha mãe, blá, blá, blá. Pra chegar num local onde ele sempre tava ali gritando pra mim, né? Tu tens que ser artista, e eu não olhava pra isso. Os seus pais falavam isso? Não os meus pais, mas a minha mãe, não. Esse processo de eu me encontrar na minha profissão foi meu. Ah, tá. Não, eu falo isso porque é atípico, assim, né? Porque é difícil isso, tá? É muito? Por exemplo, assim, meu filho, ele desenha muito bem. Eu tô te ouvindo, Cécile, a gente já nasce artista, né? E eu tô só fazendo uma análise. Ele desenha, ele faz tudo que tu pedia, assim, pra ele, na parte, ele tem uma motricidade muito fina, assim, sabe? É incrível o que ele faz. E aí eu sempre estimulei ele ao esporte, ele compete por Blumenau, enfim, basquete, mas também a música. Justamente para melhorar a ansiedade, entre outras coisas, né? E ocupar com coisas boas, né? Mas aí ele vai tão bem, aí ele toca violão, teclado, baixo, guitarra. Agora, daqui a 2 semanas eu tô indo para Lisboa, justamente porque ele, junto com a banda, foram selecionados num universo enorme de bandas a nível mundo. Ai, que legal. A estar no Rock in Rio em Lisboa. Eles vão tocar no Rock in Rio. No palco principal. Uau! Então, ele tem 16 anos. Então, assim, imagina! Eu tenho que puxar ele, dizer, terra, fica aqui, porque senão eles voam, né? Sim. Porque é uma coisa, né, incrível. É muito grande? Muito grande. Muito grande. E ele vive em Nárnia nos pensamentos dele, né? Eu tenho que lembrar ele. Cabeça de artista, exato. Joana. Cabeça de artista. Tu acha que onde é que estão meus pés? Estão sempre voando. E aí, assim, ó, eu vejo assim, eu tenho dificuldade, às vezes, assim, eu incentivo ele tudo na música. Mas eu nunca cheguei para ele e falei assim, usa isso como uma profissão. Entende? A gente tem dificuldade porque a gente sabe qual é o universo. Né? O que tem aí? A gente sabe que tem coisas boas, mais fáceis, mais difíceis. Isso. Mas nós sabemos, assim, que é a mesma coisa de dizer assim, seja artista, porque é um universo, assim, que o meio não favorece tanto. Né? Tem uns que, nossa, eles são muito reconhecidos financeiramente ou em termos de nome, né? Reconhecimento. Outros estão uma vida lutando pro básico. Então a gente tem
dificuldade como pais, eu vejo, já conversei com outras pessoas, por isso quando você falou, quando eu tinha entendido, né? Meus pais falaram, você é artista. Nossa, então teus pais eram diferentes, né? Não, a minha mãe, inclusive, me falava, porque eu queria muito fazer aula de arte quando eu era pequena. E quando eu me mudei para Blumenau, com 8 anos, ela conseguiu me colocar para fazer uma aula com o professor Hélio Hahnemann, em Blumenau, que ele já era um baita artista e ele nem dava aula para criança. Mas como meu padrasto cuidava dele, né? Ele tinha doença de pele, ele não tinha as mãos, não tinha os pés. Então o Braga pediu, dá aula para minha filha. E aí ele então me aceitou. E aí as aulas eram para adultos, não eram para crianças. Eu tinha 8, 9 anos. Para mim era difícil passar uma quarta-feira, toda quarta-feira, durante 4 horas sentadinha fazendo aula. Eu não queria ir para aula. Apesar de ser uma coisa que eu amasse fazer. O método não Mas era a minha pra mãe você. dizia o que pra mim? Você vai, porque se você não der certo na vida, você pode pintar quadros. Então, pra ela, era a última opção na minha vida. Entendeu? Tu ainda tem isso, entendeu? Entendi, teu hobby, sabe? Era o meu hobby. Entendi. Então, isso aí até é uma coisa engraçada que eu tive que desbloquear isso da minha cabeça pra começar a conseguir pintar. Que tu poderia pintar quadros mesmo dando certo. Quando eu decidi que eu ia ser artista, então, Sim. e assumir a minha profissão, eu não conseguia pintar. Eu tava com tudo pronto, eu só desenhava. Eu não conseguia ir pra tinta, porque a tinta era o que eu queria, né? Era a finalização. Pra mim, ser artista era com tinta. Não era desenhando, não era com nanquim, não era com lápis, não. Era com tinta, na minha cabeça, né? E eu não conseguia, eu tava com tudo pronto, cavalete, a telas, tintas, e ficou meses lá. Eu não conseguia, eu tava bloqueada. E aí eu desbloqueei isso com uma terapia, que é o EMDR. Fica a dica aí, ó. Vamos pegando os Nossa, se for os contar insights. tudo que eu fiz pra me curar de terapias, é mais um podcast. Porque foi muito, assim. Mas sempre as pessoas também... veem que tem muitas pessoas que pensam assim, o fardo é só meu, o fracasso é só meu, a dificuldade... Não. Não é sobre Não, isso. é todo A gente mundo. precisa de ajuda, precisa de desbloqueio, temos travas. Elas não são verdadeiras. Ok, mas o pensamento dela e tá travando ela. Entende? Então é sobre aquilo que a pessoa precisa. É como se nós fôssemos uma cebola. Olha só a analogia que eu vou fazer. Cada coisinha que tu cura é uma pétala da cebola que tu tira, entende? Tu vai tirar e tu vai ter outra, e tu vai ter outra. Só que aquilo ali vai fazer tu chegar na tua essência, no teu núcleo, entende? Então não é uma terapia, não é um caminho curto, é um caminho longo. Porque a gente, se for entrar nesse assunto da espiritualidade, eu vou longe, mas nós somos espíritos, nós temos vidas passadas, a gente vem com traumas de outras vidas, com crenças de outras vidas, a gente carrega coisas da nossa ancestralidade. Então, assim, é um fardo muito grande, mas, porém, estamos agora atravessando uma fase de se regenerar todo mundo. Né? De despertar. O que é esse despertar? É se conhecer, é se entregar para o invisível para tu descobrir a tua essência, para tu cumprir com a tua missão aqui na Terra, com o teu propósito de vida. E tem muitas pessoas já tendo essa clareza, estando em busca, se esforçando para isso, né? A gente tem vários tipos de pessoas. Tem as pessoas que, eu acho isso besteira, outros, estou em busca, né? Aí acaba acontecendo alguma coisa que tu relatou ali, a família às vezes não entende, aí acaba se afastando ou brigando, né? Porque é difícil as pessoas entenderem, a própria pessoa não está se entendendo, né? Ela mesma está buscando, né? Então, e aí, toda essa parte da arte, ela veio, então, com você voltando para casa, aí sua mãe sempre, né, lá na infância já te incentivava com estudos, enfim, e aí foi ali que você começou? Ali, quando você retornou? Foi onde eu realmente assumi como um caminho profissional. Sim. Porque ali eu comecei a fazer, então, do jeito que dava, na casa da minha mãe, com nanquim e papel,
desenhei umas coisas que eu tava afim lá de desenhar. A Vondervolk pediu para fazer estampa daqueles desenhos. A minha outra amiga pediu para eu fazer umas estampas para ela também. E começou com as estampas e desenho de cachorrinho que morreu, desenho da cachorrinha Cristal da Ana Maria Braga e foi indo. E isso você já, tipo, quando você começou, já começou sendo profissional, não sendo como um hobby. Não, já vai ser cobrando. Ó, agora, você trazendo, eu me recordo de uma outra situação. A minha mãe pintava quadros. A minha mãe pintava porcelana. Olha. Sabe, assim, fruteiras, sopeiras, peças de porcelana. E cada irmão, na casa que eu vou, na casa dos irmãos dela, eles têm um quadro dela lá, com a assinatura dela, na casa do meu avô, algumas louças. E eu não vi minha mãe pintar. Quando eu nasci, eu acho que eu ocupei um pouco do tempo dela, sabe? Não sei o que aconteceu. E ela parou, assim. Mas eu entendo da história dela que nunca foi profissional. Ela fazia, gostava. E aí a pessoa precisa partilhar daquilo, né? Senão a casa vai ficar só quadro, né? E ela fazia... Mas a arte dela era muito cópias. Tipo, cópias assim... Se inspirar, né? Em outros desenhos. Não quadros, assim. Outras referências, isso. Reproduções. E aí ela fazia aquela imagem naquela sopeira. Então ela gostava muito. Mas no caso dela, e eu acho que muitas, fica no hobby. O teu já foi diferente. Você já entendeu que seria a sua profissão. Sim. Entendi. Talvez assim, na minha infância, eu não tivesse essa visão de que um dia poderia ser a minha profissão, né? Mas eu acho que tudo quando aconteceu ali da mãe doente, eu começando a desenhar, foi quando começou-se a valorizar também o trabalho feito à mão e não digital. Eu me encaixei com o momento. Entendi. Entendeu? Então, foi bem junto, assim, né? Tanto que uma amiga minha de uma confecção, a Aninha, falou assim, meu mato tá bem na hora certa, porque a gente só quer agora coisas feitas à mão, porque isso é exclusivo, porque isso traz um toque, tá? É diferente, né? O digital qualquer um faz, digamos assim, né? Uma coisa que é o computador, não tem alma. Então, eu entrei bem, assim, no momento certo, sabe? Tudo fluiu, né? Como tudo na vida vai fluindo, né? Na hora certa. Quando você tornou isso, vai ser minha profissão, é como se eu não vou esperar ver se dá certo para virar uma profissão. Vai ter que ser. É como se você... compartilha comigo se você talvez pensava dessa forma. Você não tinha um plano B, só o A. Vai ser minha profissão, é isso, vou criar minha empresa, ou vou abrir meu Instagram, ou já vou divulgar. Então vai ter que dar certo, porque é isso que eu tenho para hoje. Eu, na verdade, eu comecei junto com a arquitetura. Eu comecei a pegar um projeto aqui, um projeto ali e também arte. Porque eu já era arquiteta, eu já tinha, né, experiência na área, então eu levei as duas juntas. Sim. Então, com o tempo, conforme a arte foi tomando mais do espaço, eu fui deixando de aceitar projetos. Até que eu cheguei num ponto e falei assim, não, agora deu. Eu fiz uma transição. Entendi. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que vai fechar bem com esse momento que a gente tá. Olha só. Qual foi a hora que você viu uma tela, ou uma exposição, ou um resultado teu? Você chegou e viu e disse assim, não, é isso que eu quero pra minha vida. Tu lembra de algum momento assim que de um quadro, de um resultado, de um elogio, de um reconhecimento, de uma exposição, um momento assim, não, eu tô com meu coração cheio, eu tô fazendo o que eu quero. Talvez hoje tu já tenha outros questionamentos, né? Mas lá naquela fase, assim, teve algum momento, é isso que eu quero pra minha vida? Eu tenho um momento onde não foi exatamente essa ficha que caiu de que é isso que eu quero fazer, mas é um momento que foi tão especial que eu queria replicá-lo. Que foi bem no comecinho, ainda tava lá entre Balneário e Blumenau, e um cliente me pediu que eu desenhasse com um lápis um tubarão, que ele gostava de tubarão. E aí eu desenhei aquele tubarão e quando eu vi ele pronto, eu olhei assim, tipo, será que fui eu que fiz isso? A impressão que me deu é de que eu não tinha feito aquela arte, de que eu tinha sido guiada para fazer. E eu falei assim, cara, sabe assim, uma coisa que só depois que eu terminei, eu joguei ele lá mais para longe, eu vi assim, ele tava em 3D.
E não foi uma coisa assim tão milimetricamente calculada, sabe? Aconteceu, fluiu, eu fiquei imersa naquele momento, a gente se perde no tempo. Até uma dica para as mães, para os pais, que se o teu filho tem alguma coisa que ele faça, que ele se perca no tempo, que ele não sabe que horas são, que ele vai... É isso, sabe? Porque esse era o meu hobby, que eu me perdia no tempo e que foi o que me levou a ser quem eu sou hoje, né? Então é uma coisa que a gente já vem com isso, né? Com a missão, com aquilo ali, ó. Pensa. Eu tô falando sobre um assunto, gente, que assim, ó, a minha mãe, ela era muito boa nisso, certo? E eu senti um pouco de dificuldade nessa parte, assim, de desenhos na escola. E aí eu pedia para ela fazer, daí ela me ajudava muito, até demais. E aí eu não evoluí nessa área, sabe? Eu sou muito ruim em desenho, mas muito ruim. Tanto é que os meus filhos riem muito, que se algum dia alguém perguntar assim, qual é o desenho de um animal que a tua mãe faria? Todos os dois vão dizer na hora, um elefante de costas. Porque é a única coisa que eu sei desenhar. Porque um dia eu estava na escola, na sala de dança, que era enorme, e eles deixaram os alunos desenharem nas paredes, né? E eu vi um elefante, assim, tipo, o bumbum do elefante enorme, o rabinho, a cabeça dele e a orelha. Daí eu olhei assim, gente, que incrível aquilo. E aí eu fiquei o intervalo inteiro tentando replicar aquilo, e olhando, até o dia que eu consegui. Quando eu consegui, isso foram várias aulas, tá? Quando eu consegui aquilo, eu olhei e disse assim, gente, agora eu sei desenhar um elefante de costas, né? Então, eu nunca esqueci. E ficou ali. Eu continuo só nele também, porque eu nunca mais tive a possibilidade e a oportunidade de estar no tédio, vamos dizer, né? Assim, com o tempo, né? Para aprender a desenhar. Então, se alguém disser assim, Joana, uma coisa na vida que você não é boa e que se você tivesse um tempo, uma dedicação, você faria para resolver? Melhorar minha letra, que é muito feia. Muito feia, poderia ser muito melhor. Mas comunicação, né? Eu sempre digo que eu nasci para ser médica só pela letra, já dá para saber, né? E para desenhar, assim, não que eu precisaria ser uma desenho, mas assim, é muito ruim mesmo, é muito primário, meus bonecos é palitinho, enfim, eu enrolo todo mundo com a fala, vai tudo pra frente. Quando eu começo a desenhar os intestinos nas minhas palestras, sabe, as coisas assim, o pessoal ri que se acaba. Até desconcentra, né? Mas enfim, quebra o gelo. Até desconcentra. Mas é interessante você trazer, porque assim, não quer dizer que a minha mãe era muito boa, que eu me tornei. E até acho que o fato dela facilitar a minha vida na escola, aí tem umas dicas, né? Fez com que eu não tivesse aquele esforço. E o dela sempre era mais bonito. Então a tendência era pedir para ela fazer. Mas eu acho que nesse ponto que tu estás falando especificamente, eu acho que ela só te ajudou porque tu não tinha nem vontade de fazer. Porque se tu realmente tivesse vontade, tu não ia pedir pra ela fazer. Não, é verdade. Eu só queria fazer isso. Entendeu? É verdade. Eu, quando cursei 1 ano e meio de engenharia civil, sabe o que eu fiz? Eu tirei 10 em desenho arquitetônico e o resto eu nem ia pra aula. Ou seja, não tem, entendeu? Entendi. Quando a gente ama fazer alguma coisa, a gente faz aquilo. Se dedica, né? A gente dá um jeito de fazer aquilo, de ser melhor naquilo, de buscar cursos daquilo, de comprar material daquilo. Eu vi um pouquinho nas tuas redes sociais, que daí quando eu te conheci, eu fui ver, enfim, e foi falado lá no nosso podcast que você pinta garças. E aí eu fui ver a tal das garças. Ai, meu Deus. E eu vou te falar assim que eu nunca observei que as garças eram tão bonitas. O teu desenho, que eu vi a tua pintura, né? Nossa, enaltece muito esse animalzinho, muito. Eu olhei, eu preciso olhar esse animal de perto de novo para ver onde está toda essa beleza que eu nunca enxerguei. Eu sei, todo desenho e tal. Mas sabe quando parece que eu nunca vi aqueles detalhes todos. Então, agora você falando do tubarão, talvez tu faça isso, assim, talvez seja um dom seu, assim, de enaltecer tanto os detalhes que acaba deixando o desenho, o animal, aquilo que você está querendo mostrar ali, ainda vivo, sim, e mais especial. Talvez é porque ali tenha sentimento,
junto. Com certeza. Né? Talvez não, sim, tem sentimento. certeza. Mas parece que tu mostra isso. Eu fiquei encantada. Eu acho que o pessoal que tá vendo agora, eu pedi pra te colocar depois o teu contato e tal, mas pode ser que tem pessoas que só ficam no primeiro bloco e não ficam no segundo. Passa o teu Instagram, Meu que eu acho que é Instagram. interessante eles verem, né? Já que eu Sim. falei tanto sobre elas, né? Não, o meu Instagram é marcelaschmidt.art. E por que as garças? Pois é, né? Então, a minha história com as garças, né? Para resumir, elas vieram também numa inspiração divina. Eu não tenho como eu não me conectar tanto com a espiritualidade, porque é o único meio de eu explicar tudo o que aconteceu na minha vida, sabe? Então, assim, no momento onde eu queria muito ser inspirada, eu pedi e eu fui. Eu também não olhava para as garças, como tu falasse. Eu também não via as garças, mas a minha intenção com o meu trabalho me atraiu para as garças. Eu queria muito que o meu trabalho levasse luz para as pessoas, que o meu trabalho falasse além da estética, que o meu trabalho pudesse transcender. E aí, nesse momento onde eu busquei inspiração, fiz uma meditação, coloquei uma música, né? Eu uso de todos os artifícios possíveis para criar o meu momento, né? E nesse momento veio, então, a imagem da garça dançando que nem uma bailarina. E aquilo Pernas me deu... ela tem. Pernas ela tem. Eu já tinha visto uma imagem parecida no Pinterest com essa garça nessa posição, mas na hora que ela veio de novo na minha cabeça, eu imaginei ela dançando igual uma bailarina, e aí começou então a minha ideia de fazer primeiro a Dança das Garças, que não é a série que eu nomeei a Dança das Garças dos artistas, é uma série anterior que eu comecei a pintar e abandonei para fazer a dos artistas. É uma série onde elas são bailarinas. Elas estão dançando com vestidos e tal, e imersas nos meus sonhos, nas minhas curas. Então é bem íntimo, assim, né? Esse meu start com as garças. E aí veio a ideia de fazer já elas de diversas formas. Veio assim como, sabe quando vem aquela euforia dentro de ti por tu ter tido uma grande ideia? E eu anotei tudo isso, né? E aí eu fui atrás mas por que será a garça? Por que veio a ideia de uma garça na minha cabeça? E aí eu vou lá, procuro na internet significado das garças. Transcendência. Eu me arrepio toda. Eu fico assim, em êxtase. Eu quero ligar pra minha mãe, eu quero ligar pro meu marido pra saber tudo, entendeu? Pra contar tudo. O que estava acontecendo ali, porque eu precisava falar, sabe? Meu Deus, eu encontrei o meu objeto, minha identidade artística, eu posso fazer ela de diversas formas, ela significa tudo o que eu mais quero com a minha arte. E ali eu comecei, então, a assumir, né, a garça. Então, foi um processo, eu já tô com ela desde 2021, né, com as garças. Não sei se continuarei com elas para sempre, né? O artista, ele tem as suas fases, mas, por enquanto, eu ainda sinto que eu tenho esse... Tem muito a explorar ainda. Sim. Gente, tenho certeza que vocês estão gostando, até porque tá bem dinâmica a nossa conversa, e vai, e volta, e vai para esse assunto, e vai para aquele, porque é bem natural, né? Para ser vida real mesmo, isso né? Aí, a vida é como ela é. E eu acho que se a gente quer inspirar pessoas, que é o que a gente deseja hoje aqui com o programa, eu acho que a emoção e a naturalidade, eu acho que é o que mais inspira, né? Então, claro. trazer emoção à nossa fala, verdade, né? O natural, enfim, eu acho que é o que mais inspira, muito mais do que alguma coisa com roteiros ou algo que é desenhado para ter um resultado final, né? Então, eu acho que o natural e o verdadeiro é o que inspira realmente. Gente, quero agradecer então até agora, né, vocês estarem aí acompanhando nós. Quero agradecer alguns patrocinadores também antes de finalizar esse bloco. Então, tem a Station, que está com um trabalho incrível em relação a danças, apresentações de crianças e adultos. Temos também o Espaço Doctor, né, que enfim, que faz aluguéis de consultórios para profissionais da área da saúde. A Duca Móveis, que sempre com coleções novas aqui na Rua 7, ao lado do Shopping Neumarkt, na Rua das Missões também com Outlet. E outros patrocinadores e apoiadores, como a Larissa, que trabalha a parte de visual, de joias, está em vez em quando aqui no nosso programa também auxiliando, orientando, trazendo novidades.
E no próximo bloco eu falo de mais alguns apoiadores, certo? Então, daqui a alguns minutinhos estamos de volta com essa história maravilhosa, cheia de energia e luz. Só uns minutinhos, por favor, que a gente já volta. Centro Valora, a maior clínica de estética e emagrecimento da região, junto com a Centro Físio, completam 47 anos. O lugar certo para quem procura resultados duradouros de forma saudável e segura. Estética de verdade, com alta performance e tecnologia em tratamentos faciais e corporais. Referência em emagrecimento inteligente e sustentável, sendo inclusive indicado por médicos. Centro Valora e Centro Físio, Rua Victor Conder, 214, Blumenau. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Kaique e essa é a Unia. Aqui, cada paciente é único. Oferecemos tratamento de excelência, aliado à tecnologia moderna e cuidado humano, o que faz toda a diferença. Mais do que resultados, entregamos uma experiência completa, atenção, confiança, segurança em cada detalhe. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a Coep. A Coep é uma escola que é a sua cara. A cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria, não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a Coep, vem conhecer a Coep e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Duca Móveis, agora com 2 lojas. Venha conhecer nossa nova loja. Esta somente com produtos de showroom e saldos de estoque. Com 2 entradas de fácil acesso, pela frente para quem vem do centro ou por trás da loja, pelo retorno por baixo da ponte de ferro. Duca Móveis Outlet, da casa ao escritório. Rua das Missões, 326, próximo à Unimed. Voltando então ao nosso programa, conversando com a Marcela, falamos sobre o trabalho que ela faz, como é que ela entrou na arte, uma vida diferente, né, de viagens, diferente do que os pais às vezes desejavam, pelo que a gente percebeu, né. Falamos bastante também sobre as garças, né, até trazendo agora para esse bloco, que eu falei que as garças são tão bonitas e eu não tinha percebido, eu não tinha visto tanta beleza, né? E eu fiquei olhando, realmente, assim, sabe, as tuas pinturas, porque, poxa, como é que eu nunca enxerguei isso? E as garças, eu sempre citei elas muito na minha vida. É mesmo? E ela não é um animal de a gente citar, porque não é um animal doméstico, nada. É que eu tenho pernas longas.
e o sim. corpo mais curto, né? Ah. E aí, sempre quando eu botava uma saia mais curta, assim, eu dizia, nossa, eu pareço uma garça. Olha! Eu xingava elas ainda, tá meu vendo? Deus. Como se as pernas, que elas têm as pernas longas, né? E eu sempre achei que isso era tipo um defeito no meu corpo, né? Poxa, eu tenho as Nada. pernas longas e é desproporcional. E a minha mãe sempre chamava atenção sobre isso. Imagina. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com uma modelo na minha empresa, na clínica. Ela foi social media na época da pandemia, que daí parou o trabalho dela. E aí eles têm que se reinventar, enfim. E eu estava contratando mais social media justamente porque eu também tive que fazer um trabalho diferente. E ela tinha as pernas bem longas e tal. Eu dizia pra ela, nossa, Larissa, olha só, nossas pernas, a minha é tão longa quanto a tua e tal. Daí ela falou assim, e tu não acha isso o máximo? Eu disse, não, isso não é um defeito? Daí ela falou, não, esse é o maior diferencial da Uau! modelo. Aí eu falei, sério? Opa! Ela disse assim, então eu não preciso mais esconder que a minha perna é mais comprida do que o corpo? Ela disse, não, isso é um diferencial. Eu disse, bom, então eu não tenho as outras coisas da modelo, mas isso eu tenho, né? Então eu sempre, trazendo a fala da Garça, eu sempre falei dela, mas era sobre um outro aspecto. Né? E agora eu vou observá-la de um jeito diferente, Nossa tá? conexão tá ali, ó. Isso, mas ela sempre andou comigo, literalmente andou comigo, Sim. né, nas pernas, né? Então eu convido você para ver o primeiro bloco, se você perdeu, tá? Tá gravadinho lá no YouTube. E compartilhar com pessoas que estão buscando propósito, pessoas que às vezes não estão se encontrando ou estão tristes por algum momento. A gente falou, né, sobre uma etapa da sua vida que você foi ajudar sua mãe, enfim, doente. Então a gente tem pessoas às vezes que estão tristes, que elas não estão se encontrando, ou estão cuidando de outras. Então tem aqui algumas ideias, né, para vocês se inspirarem e buscarem ajuda também. Mas agora, Marcelo, eu quero conversar contigo sobre o evento, certo? Então nós somos homenageadas, né? Eu fui uma das homenageadas também no Mulheres que Inspiram de 2026. Né? E ali foi onde a gente trocou algumas figurinhas. Eu não te conhecia, né? Também não te conhecia. E aí nós estávamos num podcast na Jovem Pan. E uma do lado da outra, aguardando os seus momentos ali. E aí que eu comecei a entender o que era, o que se tratava. Só que a gente tinha pouco tempo, eram 6 pessoas, enfim, então era um pouco... E aí falou um pouquinho, isso interessante isso. E eu fiquei muito curiosa para saber mais. Depois eu já sei como que eu vou saber mais, né? Então eu já sei como. E saber mais, claro, compartilhando, né? Justamente para ajudar outras pessoas também. Então lá no Mulheres que Inspiram você foi homenageada, então... teve todo um ritual, tudo muito lindo, mas antes disso vieram te comunicar, né? Que você seria homenageada, que você foi uma das escolhidas. Imagina quantas mulheres fazem um grande trabalho em Blumenau, ou ajudam, ou enfim. E no programa com a Mara, até trazendo para você, eu perguntei para ela assim, qual é o critério de seleção? Né? Porque se fosse tempo de experiência, muitas não estariam ali. Não. Se fosse resultado financeiro, faturamento, algumas também não. Se fosse só para cargo de social, ONG, também não. Então, assim, eu percebi que eu da área da saúde, aí uma pessoa com 87 anos, na parte do comércio, né, que é da Stuttgart, Dona Hanna. Então, assim, eu vi que era muito aleatório. Muito. Né? Eu também tinha a mesma pergunta. Ela respondeu? Sim, aí ela falou que justamente isso, que elas analisam as pessoas, né, que estão ali, eles analisam profissionais que estão desempenhando um bom trabalho e justamente para estimular uma pessoa que está começando com uma startup, vamos dizer, mas que já está conectando de certa forma, ela está inspirando, alguma coisa tem de diferente ali. Mas já pensou se a gente só reconhecesse pessoas lá acima de 50, 60, os jovens nunca estariam interessados no nosso reconhecimento. Então a gente quer muito que as pessoas entendam que ela pode ser, ano que vem pode ser ela. E para ser ela não precisa ter aquele resultado, ou aquela idade, ou aquele tamanho de empresa. E sim, ela precisa fazer um trabalho diferente. Que inspirar não é estar tendo o melhor resultado, mas ela inspira pessoas. Então eu achei isso interessante, fiz essa pergunta porque era algo que me perguntava. Bem legal. Quando tu recebeu essa ligação, esse convite, o que você pensou? Tava só esperando isso? Nem imaginava? O que passou na tua mente? É pra falar a verdade? Bem a verdade. Somente a verdade. Eu, de imediato, assim, eu pensei assim... Meu Deus, mas por que eu? Será que eles não têm mais ninguém pra homenagear que tem que me escolher? Eu juro que, assim, ó, olha o auto-boicote aí, né? E é perfeito, então eu também não sou. Mas eu fiquei, assim, desacreditando que eu seria merecedora
disso. Só que daí, assim, eu entendi o que era o evento, eu entendi que esse convite pra mim, qual que era também a função dele na minha vida, e aí eu abracei. Quando eu tomei posse, então, dessa homenagem, para mim, serviu como uma validação divina, até porque eu não acho que nada é por acaso, né? De que eu estou no caminho certo, de que eu tenho que desempenhar um papel mesmo, sabe? Com a minha profissão, com a minha pessoa, né? Porque eu estou entendendo também com esse livro que a gente vai falar, que eu lancei, que eu tenho que falar da minha vida, das coisas que me transformaram, das curas que eu fiz. A minha arte, eu entendo também que ela é um meio de eu chegar até as pessoas para falar sobre tudo isso, entende? Então, para mim, veio bem claro, assim, depois que então eu tomei posse, né, da homenagem, de que isso estaria me confirmando essa minha missão que eu tenho, né, de inspirar as pessoas, né, através de tudo, né? Eu não entendo só do meu trabalho, né? Porque o meu trabalho sou muito eu, né? A minha empresa é a minha eu-presa, né? Sou muito eu, né? Então, assim, às vezes eu recebo as pessoas no meu ateliê e tudo que a gente menos fala é sobre o quadro. E sai choro. Muita gente. Eu tenho um sofá que é um sofá. A mistura de sofá com divã lá no meu ateliê. Interessante. Porque as pessoas, muita gente já passou por lá, que tinha que passar por lá. Que sentou no meu sofá e eu tinha que falar algumas coisas, a gente tinha que ter aquela conversa, entende? Eu sinto de verdade que a minha experiência de vida e tudo o que eu consegui trazer de cura para minha vida, de transformação, os lutos que eu passei, as minhas reviravoltas na profissão, eu nunca tive medo de fazer nada. Eu sempre fui muito impulsiva, né? Eu sempre sonhei e fui atrás do meu sonho. Então, com isso, eu dei com muita cabeça no muro, eu tive muitos momentos de ups and downs, né? E isso me ensinou muita coisa, né? Na parte emocional, a mesma coisa. Sempre me entreguei de corpo e alma para tudo. Tudo na minha vida. Então, eu percebo que esse meio de lidar com a minha vida me trouxe muita cura, né? E assim, da mesma forma, eu me atirei para as terapias. De corpo e alma para me curar de tudo. De corpo e alma para entender o que é arbovita, o que é... Coisa que ninguém sabe, sabe? Fazer as constelações, fazer os renascimentos, fazer as regressões, eu fiz trocentas coisas, né? Para me curar e poder chegar lá no miolo da cebola, né? E talvez... Não, acho que não cheguei no miolo ainda. Mas talvez poder exercer a minha essência, né? Então, assim, voltando à homenagem, eu percebo que essa fase da minha vida agora tá vindo para eu falar mais sobre essa minha vida que eu levo, como eu levei, como eu cheguei onde eu estou, que não é nem de sucesso, eu não vejo isso, sabe? De sucesso, vários podcasts agora, tá saindo tudo quanto é jornal, não sei o que, não. Eu vejo de estar tendo abertura para falar de tudo. Estão querendo me ouvir. Mas o que eu tenho para falar? Eu tenho que falar essas minhas experiências, sabe? Então é como se você tivesse recebido uma validação que esse é o caminho. Que o caminho ele é mais aberto, é isso, tá certo. Isso. Né? Então, de repente, é isso que agora o seu legado, né? O teu legado é o que espera, né, sobre isso. E acho interessante até, por exemplo, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não olhei toda a tua rede social, né, eu vi uma parte, enfim, mas pelo que você comentou aqui, uma pessoa pediu um tubarão, então você não pinta só garças, você pinta outras coisas que te inspiram ou coisas que as pessoas pedem para você? Eu já fiz muito isso, né? Esse do tubarão, foi lá em 2013. Sim, quando eu comecei, né? A fazer... Hoje, eu
Eu vou falar assim, eu me dou o luxo de escolher o que eu quero pintar, né? Porque eu acho que a maturidade na tua carreira te traz um pouco isso, tem né? a fase inicial, que é onde, inclusive, Abre o leque. e é onde tu vem muita experiência. Eu sempre falo, por exemplo, eu tenho na clínica Nutris, tenho vários profissionais, né? E quando eu vejo uma pessoa assim que ela é recém-formada, assim, e sempre na clínica, por ano, eu dou oportunidade para um recém-formado. Eu tenho isso como uma prática, né? Porque eu acho que as pessoas precisam ter oportunidades. Sim. Então, eu sempre tenho um recém-formado na clínica. E isso é bom porque tem as pessoas da experiência, tem um recém-formado, eles trocam, e aqui é muito importante essa conexão entre eles. E um exemplo, uma nutricionista, eu sempre falo, você precisa trabalhar na parte clínica, aonde vai vir tudo. Sabe, você vai atender pacientes com diabetes, tem aquele que está querendo emagrecer, tem aquele que descobriu agora que é alérgico a algum alimento, e aí tem esse aqui nessa idade, que isso vai te trazer um repertório muito grande. Sim. E ali você vai entender o que você gosta, onde você é melhor. Então, eu acho que essa variedade no início da nossa carreira, ela é importante. Com certeza. Ela é importante você encontrar o teu caminho, entendeu? O que você gosta, o que é melhor, mas também ter esse repertório, né, de facilidade, de traços. Eu não entendo muito sobre, já falei que eu não sei desenhar nada, né? Não, mas tá tudo certinho. Mas eu acho que é aí. daí que veio, talvez, essa tua expertise toda, né? Claro, é exatamente isso que aconteceu. Eu abri o leque até onde eu arregacei até onde dava. E aí depois eu fiz assim, e aí quando surgiram as garças, elas surgiram exatamente nesse momento aonde eu queria, assim, ter uma identidade. Porque, assim, eu tinha painéis, eu tinha quadros, eu tinha desenhos, eu tinha nanquim, eu tinha aquarela, eu tinha... Sabe, estavam pedindo pra fazer porcelana, tatuagem, tudo. Técnicas, sabe, de tudo. Entendi. Então, daí quando eu abri o meu ateliê, eu decidi também concentrar o meu trabalho para ter uma identidade visual, né? Foi quando surgiram as garças. E como ela veio com muita intenção, ela voou. Né? E como ela voou, né? Ela foi até para fora. Né? Eu tive as exposições que eu fiz fora do país. Tudo isso também já veio para validar que esse era o meu caminho. Tá certo, vai lá, entendeu? São oportunidades que aparecem, não é para todo mundo, mas também veio... Tudo isso vai pontuando na tua vida. Tá certo, vai lá. Se flui, se abre para ti, para tu fazer as coisas, é porque ali é o teu caminho, entende? Então eu sempre entendi dessa forma, né? As coisas que estão fluindo na minha vida são porque elas estão vindo para mim como uma confirmação, né? Então foram as exposições, a garça, que todo mundo gostando, todo mundo adorando, e aí o significado, e aí, sabe, tudo foi aumentando e criando corpo. E aí hoje você pinta aquilo que você gosta, não que te pedem. Eu não te respondi essa pergunta, né? Eu hoje estou mais focada nas garças, sim. Hoje as pessoas estão me pedindo, eu estou terminando uma encomenda, onde eles... É um quadro da família, mas representado em garças. Então é uma família, cada garça vai ser uma pessoa, a personificação daquela pessoa, com jeitos, né? Com roupas, com acessórios, né, daquela pessoa. Então tudo tem uma simbologia por trás, né? O fundo, a roupa, a posição da cabeça, do bico, entendeu? Eu tento trazer para tudo. Quanto tempo leva fazer? Eu não faço ideia, tá? Quantas horas leva pra te fazer um quadro desse? Olha, eu tô nesse, que varia bastante, tá? Por que varia bastante? Às vezes eu demoro para achar o traço. Às vezes eu demoro para me inspirar. Eu não consigo hoje pintar se eu não estiver inspirada a pintar. Porque se eu forço para pintar, a pincelada não sai legal, a cor eu não acho, né? Porque é tudo misturado ali, né? Na hora. Então é como se tu não estivesse com a energia fluindo para aquilo acontecer, entendeu? Então varia por causa desses critérios, mas também eu uso a tinta acrílica. A tinta acrílica é uma tinta que é rápida, ela seca, então ela me dá agilidade,
né? São as tintas as melhores, eu uso hoje as melhores tintas, graças a Deus, mas elas me dão agilidade. Então, vamos, para dar uma ideia, assim, né? Esse quadro tá super demorado, né? Se o Paulo e o Lu verem esse negócio, eles vão até brigar comigo. Meu Deus do céu, a gente tá desde janeiro, tá? Com esse quadro, mas por quê? Por causa do livro. Eu não consegui, eu tava muito envolvida na energia do livro. Eu não conseguia me inspirar para criar o quadro deles. É uma loucura. Terminou o livro, deslanchou o quadro. Entende? Eu tô desde janeiro para entregar, eu tô. Mas pintando mesmo o quadro, eu tô há umas 3 semanas. É para ficar pronto amanhã. Então, talvez esse quadro ele teve 120 horas. Em horas tu nunca calculou, assim? Ah, não. Porque tempo envolve várias coisas, né? Por exemplo, agora tem o livro, aí tem isso. Sim. Então tu não tem essa ideia. Cada hora, assim, eu vou ali, faço, deixo secar. Entendi. Aí eu vou, tomo um café, aí eu vou pro computador. E quando você pinta, você tá só nele? Ou, por exemplo, eu quando tô lendo livros, às vezes eu tô em um, às vezes eu tô em 2, sabe assim? Porque... Não consigo. É só um quadro. É só um quadro. Entendi. A não ser que eu esteja fazendo 2 quadros que são a mesma história. Não, entendi. Um díptico, uma conexão. por exemplo, né? Que tem conexão, que eu quero criar o mesmo fundo, que eu quero... Eu já fiz 2 garças gigantescas, que é do Steve Tyler, da Janis Joplin, um casal. Então eu fiz os 2 ao mesmo tempo, assim, né? Na parede. Pendurei os 2 canvas e pintei juntos, né? E até, assim, para contextualizar esse casal, né, que eu fiz, foi muito legal, porque era exatamente o momento onde eu, com o meu marido, estávamos reforçando a nossa base de casal, de relacionamento, assim. Eu nem sabia disso. Depois que eu fiz, é que eu me liguei, sabe? Pô, mas por que eu fiz um casal? Todas as outras 13 garças foram sozinhas, né? E esses 2 últimos... Foi bem assim para coroar aquele momento meu e dele, sabe? Foi muito lindo. Que legal. Aí surgiu um livro, você comentou comigo. Pois então. E aí? Me conta. Eu nunca imaginei que eu seria um dia autora de livros. Somos 2. Eu também participei de 2 livros, sou coautora, enfim, tenho histórias lá, tem best-seller e tudo, e nunca imaginei, sabe por quê? Porque nem ler livros eu lia. Aí a minha cura com o livro foi conseguir ler. Uhum. Com todas as estratégias que tu pode imaginar. Eu fiz cursos para conseguir ler. Porque eu parava, eu desistia, era post-it, porque eu não tinha o hábito, tinha o hábito disso, mas eu queria. Eu comprar livro eu já comprava, eu só não conseguia ler. Entende? Então agora eu tenho a técnica, eu leio, e aí foi até que surgiu a oportunidade. Então somos 2. Continua na tua história. Então, esse livro caiu de paraquedas, né? No meu colo, veio como um presente, veio como uma cura para mim. É um livro... O nome do livro é Minha Filha em Outra Vida. É um livro psicografado pelo espírito da minha mãe, que faleceu há exatos 3 anos. Ela faleceu dia 29 de maio. E ele veio, a minha conexão com a minha mãe sempre foi muito grande. Eu realizei diversas regressões, me conectei com ela, com meu pai, que também é falecido, curei um monte de coisa, assim, foi muito lindo esse processo desses 3 anos. Mas esse livro, ele tá me abrindo, assim, um portal. Eu tô falando isso direto porque é realmente isso. Tá abrindo um portal na minha vida. E ele traz uma história leve, simples. Tem gente que tá lendo em um dia o livro, tá? E é uma história que prende, assim, né? De uma outra vida minha e dela. Aonde ela traz a luz para um conflito onde ela não... Nessa vida ela não conseguia me amar. De uma forma bem resumida. Ela não conseguia me amar naquela vida. E ela não tinha razões para não me amar naquela vida. Eu dava todas as razões para ela me amar. E ela não conseguia entender, então ela pediu ajuda. Ela fez uma oração com toda a intenção e ela recebeu ajuda. Então, ali no livro também trago a introdução, onde eu escrevi essa introdução, relatando como foi a vida da minha mãe,
ao nosso relacionamento, como foi a chegada desse livro para mim, né? O quadro que a minha mãe também pediu para eu pintar, que me curou do luto, que foi uma loucura. Foi uma loucura, assim. A mesma pessoa que psicografou, a Mari, ela nem me conhecia, ela foi minha intérprete de Libras na minha exposição do MAB, e 10 dias depois ela me mandou uma mensagem. A gente nem tinha nenhuma conversa até então no WhatsApp. E ela mandou uma mensagem dizendo que ela tinha tido um sonho, para resumir, né, com a minha mãe, e a minha mãe pede para eu pintar aquele quadro para que eu soubesse que ela sempre está do meu lado, e que não era para eu vender esse quadro, é para eu pendurar num lugar onde eu pudesse sempre ver. E no dia que eu pinto aquele quadro, eu começo a pintar ele no dia 28 de maio do ano passado. E no dia 29 eu acordo e eu tô super bem. Porque foi muito difícil quando ela fez 1 ano de falecimento para mim. Foi o dia mais difícil. E aí no dia 29, quando eu acordo, eu vou pro ateliê para pintar e é um dia iluminado para mim, ao invés de ser um dia de sofrimento. Ela pede para eu pintar ela de garça, com as asas bem abertas, eu mesma, uma pessoa, e ela me iluminando. É lindíssimo o quadro. É lindíssimo. Meu Deus. Inclusive, quando eu conto essa história, que foi bem aleatória, assim, a minha videomaker vai lá no meu ateliê pra gente gravar outros vídeos, e eu tô pintando esse quadro, eu não tô nem arrumada. Aliás, a gente não ia gravar vídeos. A gente ia fazer outra coisa, porque eu não tô nem arrumada. E aí ela assim, nossa, que quadro é esse que tu tá pintando? Eu falei assim, eu contei a história, ela começou a chorar, ela assim, não, nós vamos fazer um vídeo sobre isso aqui. Eu falei assim, ai não, minha intimidade, eu não sei, né, vou falar de tudo isso, né, que significa pra mim é muita coisa. Explodiu aquele vídeo, explodiu, assim, porque realmente eu tô falando dessa coisa, da cura que aconteceu comigo. E aí, então, esse livro você conta um pouco dela, um pouco... Eu conto, na introdução eu conto sobre o nosso relacionamento, meu e dela, o falecimento dela, o velório que foi lindo, conto como foi a Mari chegando na minha vida, esse quadro que ela teve no sonho, né, como um pedido, depois a chegada do livro, como foi, né, que é a psicografia. E aí então a Mari conta também o relato dela, com esse primeiro livro que ela psicografa, e depois vem a história em si, né, que é dessa outra vida, e depois eu finalizo com as cartas que ela manda no final da psicografia para mim e para Mari, e aí eu conto também a história do livro, da capa do livro, né, que é um quadro que eu fiz da garça que me representa. E ela deve ter sido um desenho teu. É um quadro que eu fiz e só qual é o nome do livro? Minha Filha em Outra Vida. Eu comecei a anotar e não terminei. Eu gosto de anotar porque depois eu faço sempre... Eu tenho a minha listinha, né? Porque eu não tenho uma grande velocidade de leitura. Eu não faço leitura dinâmica. Até porque para quem nem lia, não quer dizer que hoje eu sou uma expert, né? Sim. Eu continuo sendo uma esforçadinha, sabe? Mas eu sou esforçadinha. Mas eu tenho lá uma lista de livros, né? Eu fiz um cálculo que na velocidade que eu tô lendo eu tenho que viver uns 113 anos para ler tudo que eu já comprei. Jura? Então eu tenho 2 alternativas. Ou aumenta a velocidade, ou aumenta a velocidade, ou, né? Não, mas eu acho que em algum momento a gente vai ter uma prioridade, que não é que a gente não tem tempo, né? A gente vai dar uma prioridade maior para isso. Vai chegar nessa hora. Com a maior maturidade, vamos dizer assim, a gente ganha um pouquinho mais de tempo. Exato, né? Então essa é uma situação que eu preciso resolver, né? O bom é fazer o cálculo e já saber. Então eu já tenho clareza que eu preciso resolver isso, né? Ótimo. Eu tenho que trazer os livros técnicos e de produtividade para agora, né? Que é o que eu estou dando a prioridade. E os mais para frente, uma aposentadoria, alguma coisa assim. Mas bem interessante, né? É uma história diferente, né? E até tu citou algumas coisas assim que é uma coisa interessante da minha vida aqui, entre minha mãe, eu acho que eu fiquei interessada. Se eu te falar os depoimentos que eu tenho recebido, eu tenho um muito especial que eu vou contar de hoje rapidamente, mas foi muito especial e eu acho que vale a pena eu citar.
que vai dar um exemplo do quanto esse livro está atravessando as pessoas e está despertando as pessoas, né? Tem uma pessoa que eu conheço, ela já vem passando por um momento difícil e a gente não é íntima, não é amigas, né? A nossa relação é de parceria profissional e ela hoje me liga. Ela assim, Marcela, tu tens um tempinho? Eu assim, tô pintando, vamos lá, bora lá, vamos conversar e pintar. E aí ela assim, Marcela, eu preciso conversar contigo. Eu nunca leio. Olha a história parecida. Eu nunca leio livro nenhum. E aí quando eu comprei o teu livro, até falei pra minha filha que eu tinha comprado, ela assim, ai mãe, mas por que tu comprou se tu nunca nem lê? Ela assim, ai, não sei, eu quis comprar. E aí ela falou que nesse final de semana ela devorou o livro numa sentada. Esse livro. E aí ela veio, ela precisava falar comigo. Porque ela queria, ela tava já com fome, curiosa. O que eu faço, pra onde que eu vou, entendeu? Eu tô vendo que eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não sei o que fazer. Me ajuda, entende? Então, assim, eu já conversei com ela, dei minhas ideias pra ela do que ela fazer, pra onde ela ir e tal. Como olhar pra tudo isso que tá acontecendo na vida dela e tal. E aí eu percebi, e assim foi só mais uma confirmação de um depoimento lindo de quanto esse livro tem uma missão para cumprir, porque veio numa carta. Nada é à toa, né? Entendeu? Ele veio com uma missão para atravessar as pessoas e chegar onde tem que chegar em cada uma. Entendeu? Tem gente que tá recebendo mensagem do pai que faleceu através do livro. Olha a probabilidade disso acontecer com o livro. É uma loucura. E sabe? que interessante você ser meio disso, né? Isso é bom. Meu Deus. Agora eu tenho uma notícia bem boa pra você. Qual? Nós vamos ter que depois fazer mais um programa, porque a gente tem muito assunto, fala muito, Meu Deus, né? Tô ouvindo mais 3 livros já. Não, olha só, então isso tá em escala. Meu Deus, eu não sei nem por onde eu vou começar levou livros. Um tempão pra fazer o primeiro e agora vem em escala, então. Quero te agradecer muito no programa, né? Foi muito especial, foi bem diferente. Geralmente eu faço entrevistas mais técnicas, mais na parte da saúde, médicos, nutricionistas, profissionais, psicólogos, autismo, problemas, dificuldades, enfim, na maior variedade, né? Uhum. Mas sempre mais nessa área. Sim. E eu fazer esse programa, geralmente são 3 pessoas, difícil ser uma só. Porque são assuntos mais, né? Uhum. E tá diferente pra mim, tá? É diferente eu fazer uma entrevista sobre vida, sobre propósito. Busquei até nas tuas falas o que poderia ajudar as pessoas na saúde. Então, a minha intenção era essa, né? Fazer o que a vida real, o que a gente poderia inspirar em relação de cura, em relação de orientações, de intenções na vida das pessoas que estão em casa, que são as vidas reais, né? Sim. Então, quero te agradecer muito, de verdade. Gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e falasse uma frase, uma palavra, alguma coisa para inspirar as pessoas, já que a gente está falando de inspiração, né? A buscar uma ajuda, a buscar o seu propósito e passasse, então, a tua rede social e o teu contato para, se as pessoas quiserem, os teus quadros, enfim, entender um pouco melhor, saber um pouco mais de você. Então, eu já estava sendo intuída, né? Porque todos somos intuídos, para falar uma coisa. Se eu puder deixar uma mensagem na minha vida, tá? De legado, assim, também, é de que nós só temos uma missão aqui na Terra: evoluir. A partir dessa palavra, dessa meta que a gente tem que ter na nossa vida de evoluir, todas as nossas prioridades mudam. Então pensem em tudo que vocês forem fazer a partir disso, né? As dificuldades que vierem para vocês vão ser com somente este propósito, a sua própria evolução. Acreditem nisso, tenham fé, a fé tem que ser inabalável. E achem os seus propósitos de vida, as suas missões, porque quando a gente encontra é plenitude. Meu Instagram é marcelaschmidt.art. Olha que fé inabalável é um dos passos que eu trago como sucesso no meu primeiro livro. Olha, fé inabalável. Fé inabalável. Pra mim é inabalável. Gente, quero agradecer demais esse programa. Foi bem gostoso, bem leve, divertido, bem dinâmico, né? Tô bem feliz com o que a gente entregou aqui.
tá? Desejo sucesso para você. Para nós. Teremos outras oportunidades, tenho certeza disso, tá? E você de casa, logo, logo voltaremos com mais um programa diferente como esse também, com outros temas, né? Que eu sei que vocês estão gostando. Se quiserem me dar ideias, querem estar aqui no programa, é um profissional da área da saúde ou algo do gênero, me procura, Joana, com 2 N's, Tomil, né? Que é minha rede social, sugerindo também pautas, se vocês quiserem. Estou aqui sempre aberta a trazer o melhor para todo mundo, certo? Uma ótima semana para todo mundo e até semana que vem.